Bom dia, sou a professora Hélida. Vou trabalhar biologia com vocês. Quero fazer aqui uma revisão para começarmos a ver os conceitos de genética, tá? Vou fazer uma revisão importante. A genética, onde tudo começa, onde nós recebemos os genes que vêm dos nossos pais, no espermatozoide e no óvulo, tá? Então, o espermatozoide são células masculinas produzidas dentro dos testículos por um processo chamado espermatogênese, que nós vamos estudar mais à frente. Então, essa é uma célula masculina. Aqui nós temos o óvulo, que é uma célula feminina produzida dentro dos ovários, né, das mulheres. Uma vez ao mês acontece a ovulação, é onde a mulher libera esse óvulo que, se encontrar com o espermatozoide ali dentro, né, da tuba uterina, vai acontecer a fecundação. Então, para gerar uma vida, tem que haver a união do espermatozoide com o óvulo. E é disso que eu quero falar. Nessa união do espermatozoide com o óvulo, vai se ligar as nossas fitas de DNA, tá? Então, a célula espermatozoide, ela tem um núcleo, e dentro desse núcleo tem uma fita de DNA. E o óvulo também tem um núcleo, e lá dentro tem o quê? Uma fita de DNA. No momento da fecundação, essas fitas se ligam, tá? E o nosso DNA, ele se liga aos pares. Então, nós vamos fazer um estudo do DNA. Para os terceiros anos, essa fita de DNA, ela está a partir da página 87, tá? Então, você tem que estudar esse capítulo aí a partir da página 87 para revisar sobre o DNA. Vocês vão ver que o DNA, ele é uma fita dupla. Por que é dupla? Porque vai ligar uma parte do pai com uma parte da mãe, tá? Deixa eu já mostrar a segunda imagem aqui da explicação. Aqui, eu estou mostrando para vocês o local, né, que vão sair os óvulos. Ó, então, aqui nós temos o aparelho reprodutor feminino. Dentro dos ovários vão ser produzidos óvulos. E uma vez ao mês, esse óvulo vem aqui para a tuba uterina aguardar o espermatozoide que viaja aqui, né, por dentro da vagina, passa pelo útero e acontece a fecundação. Acontecendo a fecundação, vamos ter o quê? Para acontecer a fecundação. Olha aí uma visão real do espermatozoide. Para acontecer a fecundação, ficou grande a minha imagem, teremos esse encontro aqui do espermatozoide com o óvulo. Podem observar o tamanho aí, que o óvulo, ele é bem maior que o espermatozoide. Então, aqui começa o processo da vida. Dentro desse núcleo aqui, teremos uma fita de DNA que vai se juntar ao óvulo, tá? Então, é um processo muito perfeito. É um processo, assim, divino mesmo, né? De formação da vida. E esse óvulo, ele tem propriedades que só permite a entrada de um dos espermatozoides, né? Entrou um espermatozoide, não é permitido mais a entrada de nenhum espermatozoide nesse óvulo. O óvulo se fecha, tá? Então, aqui já podemos observar aí a fita de DNA. Vou explicar um pouquinho para vocês sobre essas bases nitrogenadas, tá? Então, primeiro eu quero deixar claro para vocês aqui o que aconteceu a partir, deixa eu diminuir aqui para mostrar, a partir desse processo que aconteceu a fecundação. Então, vamos lá.
Dentro do espermatozoide, nós temos uma fita, tá? De DNA. Ela é chamada de N porque ela só tem um lado, é uma célula N. E ela vem aqui nesse DNA com 23 cromossomos, tá? Aqui eu só vou fazer uma representação, não vou colocar os 23, mas o que eu tenho que saber? Que o DNA dentro do espermatozoide tem 23 cromossomos. Vou colocar CRS, que é a sigla de cromossomos, tá? E o que vai acontecer aqui? Vamos imaginar uma outra fita aqui de DNA, que também é N, que também tem 23 cromossomos, que ela veio do óvulo. Esses pedacinhos que eu estou fazendo aqui, esses risquinhos, eles são as bases nitrogenadas, tá? Depois eu vou ensinar para vocês os nomes, né? Ali o nome delas na imagem. O nome dessas bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina, guanina, tá? Então, isso aqui é um conteúdo lá do primeiro ano, que eu vou começar a passar para eles também, né? Então, esse DNA, ele era único enquanto ele estava no espermatozoide e no óvulo. A partir do momento que houve a fecundação, olha o que houve com esse DNA. Ele se juntou. Então, vamos imaginar aqui, que aqui nós temos um óvulo e que aqui nós temos um espermatozoide. Lá no núcleo e lá no núcleo estão as fitinhas, né, de DNA. Fecundou, a mulher ficou grávida hoje. O que acontece? Esse material genético, ele tem que se juntar, ó, tá? Esse material genético, ele vai se juntar e vai acontecer a ligação aqui, ó. O cromossomo 1 do pai vai se ligar com o 1 da mãe. O 2, 3, 4, 5, 6, tá, até chegar lá no par 23. Agora aqui houve essa união do DNA, nós vamos chamar essa, então aqui vai formar-se uma célula, que é um embrião, que vai ficar 9 meses se dividindo até formar uma criança. Então aqui agora eu já falo que essa célula é 2Ns, tá? Porque houve a união de duas fitas, uma do espermatozoide e uma do óvulo. E é aqui que tudo começa, tá? Quando essas fitas, elas se unem, aqui dentro tem várias proteínas, tem propriedades muito importantes aqui, ó, que nós vamos chamar de gene. Então, por isso que eu pareço com o meu pai ou com a minha mãe, tá? É um tópico importante, que é a hereditariedade, que você vai ter que responder no roteiro. Então, o gene, os genes, que são milhares que nós temos, eles se encontram nessa fita de DNA e vai misturando características do pai, características da mãe. Aí as características dominantes, que são mais fortes, vão para a nossa pessoa e nós podemos passar para os nossos filhos essas características através do espermatozoide e do óvulo. Então, quando eu tiver um neto, ela vai ter herança genética minha, pode vir a aparecer comigo, né? Então, o princípio de tudo está aqui, na fecundação, na união dessas fitas, e esses genes que nós encontramos aqui no nosso DNA, eles vão dar todas as nossas características, tá? Vem desses genes. O que o cientista fez? O cientista, ele estudou todos esses genes aqui e ele criou o genoma, que é o conjunto de genes dos seres humanos. Então, você já fez a conta aí? Quando você soma 23 com 23, uma célula 2Ns, então ela terá 46 cromossomos quando há a somatória de todos, tá? Então, o genoma é um conjunto de genes de todas as espécies. O ser humano tem 46 espécies, ó, 46 cromossomos. Um camarão tem 236, um cavalo tem 64, uma planta tem outra quantidade. Então, essa quantidade de DNA é variável, mas o ser humano tem 46 cromossomos em cada célula. De onde que eles vieram? 23 do pai,
e 23 da mãe. Então, é isso que a genética estuda. Esse genoma, ou seja, esses conjuntos de genes. Por exemplo, aqui você vai ter um gene, uma proteína que vai dar a cor do olho. Aqui você vai ter outras proteínas que vai dar a sua altura. Aqui você vai ter outras proteínas que você vai ter diabetes ou não. Tudo. O genoma é o conjunto de todos os genes que dão as características de um ser humano. Lá no par 23, nós vamos identificar aqui o sexo do indivíduo. Então, tudo está no DNA, tá? Então, essa é a primeira explicação para compreender a genética, que esses genes, tá? Eles vêm aos pares e eles estão dentro da nossa fita de DNA. Todas as nossas células, nós vamos ter uma fita dupla de DNA, não se esqueçam, porque ela veio aqui, uma parte do óvulo, uma parte do espermatozoide, tá? Então, aqui está colorido para você ver essas ligações. Citosina sempre vai se ligar com a guanina. Essas bases nitrogenadas são milhares de genes que se ligam, e essas bases nitrogenadas, elas têm nome e elas se ligam em dupla, tá? Ó, citosina com guanina, ou pode inverter, guanina com citosina. A adenina é com timina, tá? Então, aqui vai juntando. Então, esses nomes aqui, ó, são as bases nitrogenadas. Você vai ver na página 87 do seu livro, tá? Ó. Tcharam, cadê? Aqui. Aqui, ó, tá? Olha aí as letrinhas A, T, C, G, a sua fita em dupla, tá? Então, estudem na página 87 as características desse DNA. Na página 88 também tem. Então, tá. Fita dupla é o DNA. Quando eu ver uma fita única, é o RNA, tá? Depois vou fazer uma aula só sobre RNA, para mostrar as características dele. O RNA, ele é uma fita única, tá? Aqui estão as bases do RNA, ó. Adenina, guanina, são as mesmas do DNA, mas ela vai ter uma diferente. A única diferença é que o RNA é uma fita única e ele tem uma base nitrogenada chamada uracila. A uracila nós não encontramos aqui no DNA. Então, terceiros anos, a genética é um estudo complexo, tá? Que vai depender da sua dedicação. Leiam esse capítulo aí a partir da página 86 para já estudar genética. Depois nós vamos falar sobre Mendel, que é o pai da genética. Próxima aula nós vamos fazer cruzamentos. Lembra que Mendel, ele fez um estudo sobre as ervilhas. Ele descobriu que cruzando ervilhas amarelas com verdes, poderia ter só verde ou só amarela ou as duas. Depois que Mendel morreu, que ele ganhou o prêmio e que ficou descoberto que dentro dessas bases nitrogenadas tem os genes. Até nos vegetais isso acontece, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma imagem que eu gostaria de mostrar. Então, tem uma imagem muito importante aqui, que eu vou falar agora um pouquinho sobre o genoma, que eu perguntei no roteiro, tá? Ó, então você aprendeu que o nosso DNA é em dupla e ele está lá no núcleo da nossa célula, tá? DNA ligando adenina com timina, citosina com guanina. Aprendeu os nomes? Adenina com timina, citosina com guanina, guanina com citosina, citosina com guanina. Você pode olhar na página 91 do seu livro didático e você tem aí uma tabela dessas bases nitrogenadas. Então, quando você vê esses códigos aí, A é adenina, U, uracila, C, citosina e G é guanina. E a união dessas letrinhas formaram códigos, tá? Vocês vão ver esses códigos aí na 91. O que são esses códigos? São os aminoácidos que existem dentro de nós. Quem já tomou lá whey, alguma proteína, é cheinho desses aminoácidos aí, tá? Então, os aminoácidos são partes essenciais do nosso organismo.
Mas agora eu quero focar aqui no que é isso aqui, ó. Quem já viu um exame de DNA, quem sabe o que é um cariótipo? Ó, isso aqui é um cariótipo. Então, aqui eu tô vendo uma célula, tá? Tem uma organelazinha aqui, a mitocôndria, que fornece energia, e toda célula tem um núcleo. Então, você tem trilhões de células, todas as suas células têm um núcleo com uma fita de DNA. Esse DNA seu é igualzinho, tanto aqui na pele do rosto, quanto na pele da barriga, quanto no fígado, no estômago, tá? E quando essa fita de DNA ela é retirada do núcleo, pode montar um exame de DNA, tá? Ou isso aqui é um cariótipo. E eu já olho aqui o par 23, eu já vejo que é uma mulher, tá? Por quê? O par 23 que determina o sexo. Ó, XY é uma mulher. Como que foi feito esse exame de DNA? Os cientistas retiram os cromossomos, lá, o par 1, como se ele recortasse aqui e colasse aqui. Olha o par 1, olha o par 2, tá? Olha o par 3. Ele vai colocando aqui os cromossomos. Para que ele põe esses cromossomos aí? Para fazer o estudo de cada cromossomo, o tamanho, cada cromossomo tem um tamanho, cada cromossomo tem um nome, tá? Então ele retira esse DNA aqui das fitas e monta. Então, isso aqui nós chamamos cariótipo. Lembra que eu falei no início que todo ser humano tem 23 cromossomos? Então, junta um do pai com um da mãe, então nós vamos ter 23 pares, tá? 23 pares. Então, imagina que o par 21 é que dá a síndrome de Down. Se alguém tiver a síndrome de Down, vai manifestar no par 21. Aqui teria 3 cromossomos. Então, nós temos muita coisa para ver. Então, aqui tem um conceito importante. Isso aqui é o estudo do genoma, é o estudo dos genes. Os genes podem formar um cariótipo, tá? Então, dentro desses cromossomos tem milhares de genes que vão dar todas as nossas características. Se o queixo é furado, se a orelha ela é pregada ou ela é solta. Tem gente que a orelha é solta, né? O tamanho do buraco do nariz, formato de joelho, tudo vai estar aqui nas suas características, no seu DNA. Então, quando você ver uma molécula dessa aqui, você pode saber que ela se transforma nesse formato. É possível. É assim que eles fazem o exame de paternidade, fazendo esse exame de DNA aqui, tá? Então, eu vou encerrar por aqui. Próxima aula eu já vou gravar falando do cruzamento entre as ervilhas. Então, estudem já sobre Mendel e o que ele fez. Estude esse capítulo a partir aí da 86, para lembrar um pouco sobre a molécula de DNA. Ele está dentro de nós, dentro de todas as nossas células. Então, eu tenho trilhões de células, porque eu sou formada de tecido. Nós somos formados nos ossos, nos órgãos. Toda vez que você ver essa imagem, isso aqui é um cariótipo. Esse é de uma mulher, tá? E ele vem aos pares, porque ele foi retirado daqui, ó, tá? Cada par. Então, quando a célula está sofrendo a divisão celular, tá lá na fase da metáfase, as células estão no meio da divisão, eles retiram os cromossomos e montam o exame de DNA, tá? Então, por isso, por enquanto, né? Hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. Estudem os conceitos básicos aí, tá? Que eu passei no roteiro. Então, genótipo é esse tipo de gene que cada ser humano tem, se é dominante, se é recessivo. O fenótipo é a característica que esse gene traz. Eu tenho um fenótipo de altura de 1,78 m, é um fenótipo. Fenótipo é uma característica que eu consigo ver, tá? Ela tem fenótipo de olho verde, ela tem fenótipo de pele escura, ela tem fenótipo de cabelo encaracolado, tá? Fenótipo é uma característica que eu vejo. De onde veio o fenótipo? De uma característica dos genes. Genótipo eu não vejo. Cada um tem seu genótipo, o seu gene no seu DNA, porque cada um teve um pai e uma mãe. Nem os irmãos têm o genótipo exatamente iguais, tá? Então, fiquem com Deus, bons estudos.
Onde que eu interrompo a gravação, Guilherme? Aí do lado, aí do lado. Quando iniciou, você interrompe.